Então, lendo-se uma sinopse evangélica, que é um livro que tem os 4 evangelhos em linha reta, quer dizer, na primeira passagem você abre, encontra a pregação e vida particular de João Batista. Aí você vê em Mateus, na seguida você vê em Marcos, na sequência você vê em Lucas e na sequência você vê em João. Então as páginas são assim divididas de tal maneira que você possa comparar. Deve ter dado um trabalho enorme fazer isso. E a gente vê desde o início a diferença, já é muito conhecida, a diferença do 4º evangelho, porque enquanto os evangelistas, todos os evangelistas, falam de genealogias. Não pegou aqui a genealogia, mas de modo geral eles falam de genealogias. E nessas genealogias, Jesus é colocado exatamente como homem, é a descendência dele, dos pais, dos seus antecessores, né? E aí João já coloca aqui, por exemplo, Mateus 1, de 1 a 17. Relação dos antepassados de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Já ficou claro que ele vai dar a geração. Aí vem aquela sequência de nomes enorme. Lucas diz, era considerado filho de José, que era filho de Eli. Eli, aqui o evangelista colocou Eli, mas é o nosso conhecidíssimo São Joaquim. Ele tinha 2 nomes, naquela época era comum. Pedro, por exemplo, o nome de Pedro, de batismo, era Simão, e Jesus Cristo mudou o nome dele para Quefas, que traduziu-se por pedra, ao pé da letra, rocha, pedra. Então, ora chamavam Pedro, ora chamam Pedro. Dentro da sinopse, ora chamam Pedro, ora chamam Quefas. Então, aqui, nessa genealogia, o pai de São José é chamado Eli. Na verdade, não é pai, não é de José, é pai de Maria. E é o nosso São Joaquim, esposo de Santa Ana. Os 3 moravam entre os essênios. Isso, os Testemunhas de Jeová fizeram um artigo sobre isso, lindo. Eu não gosto muito deles, porque eles são chatos, mas tem coisas... o erro não existe absoluto, né? Existe a verdade absoluta, mas o erro absoluto não existe, mas primoroso. Eles dizendo exatamente, o artigo era só explicando porque o agiógrafo tinha colocado Eli e não Joaquim, e era o pai de José, porque a genealogia não levava em conta as mulheres, a não ser em casos extraordinários, como no caso de Tamar, né, que se fez de prostituta para poder exercer um direito que ela tinha, que era morrer o marido, casar com o irmão do marido, né? Os sogros não deram esse direito, ela se fingiu de prostituta, se deitou com o sogro e teve um filho. Colocam na genealogia dele essa mulher. E colocam Raabe, que era prostituta mesmo, de carteirinha. Então, eu adorei a passagem do Testemunhas de Jeová. Vai aqui a minha gratidão para o artigo que eles publicaram, né? Porque como é que a gente ia adivinhar? Eli, você procura na outra genealogia, na de Mateus,
é o contrário, porque a de Mateus começa com Abraão e vai descendo até José. A de Lucas começa com José e vai subindo até Adão. Então, as duas não coincidem, porque já começa que o ponto de partida é diferente, mas na de Mateus, né, José tem um pai, quer dizer, tem um nome, e na de Lucas tem outro pai. Mas aí eles explicaram isso maravilhosamente, até porque a tradição católica tem muita coisa, né? Para nós, São Joaquim, Santa Ana, então nós temos assim uma veneração e um cuidado especial por eles. Então, enquanto ele está Mateus e Lucas, aqui Marcos não fala sobre isso. Quer dizer, quando o evangelista não tocou naquele assunto, então não tem. Quando tem, eles colocam, não tem. Aí, enquanto eles falam dessa descendência carnal de Jesus, aí São João já diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quer dizer, já fala que Jesus era, na verdade, Deus encarnado. Deus velado pela nossa aparência humana. Gente, é uma mudança de perspectiva absurda, porque nos filmes de Jesus de Nazaré, principalmente Franco Zeffirelli, que é um dos melhores, ele era católico, italiano, e ele, parece um pouco vaidoso, disse que o melhor filme sobre Jesus foi o que ele fez, Jesus de Nazaré. Mas é bom mesmo. E já começar, lembra que isso era uma catequese, né? Nós estávamos começando com os apóstolos, depois que Jesus ressuscitou, ficou 40 dias na terra, depois despediu-se deles, foi para o céu para ficar à direita de Deus Pai, depois 50 dias depois da ressurreição mandou o Espírito Santo, Pentecostes. Então, estavam no começo da catequese. As pessoas que eles abordavam, fosse uma família, fosse uma pequena multidão que estivesse reunida numa praça, nunca tinham ouvido falar. Muita gente, a crucificação de Jesus, assim, se fosse hoje, os ateus fariam uma festa, porque assim, só a Folha de São Paulo que noticiou, ninguém mais. Não tem, para Roma, para os grandes países da época, as grandes nações, não tem importância nenhuma, né? Era praticamente um mendigo que se dizia profeta e que fazia milagres. Isso dentro da cultura judaica da época, você tira esses dados, fazia milagres, milagres notáveis, isso eles não negam. Então, não tinha porquê essa notícia ser uma coisa assim tão assombrosa, tão vistosa. Foi para quem viu, para quem estava ali presente, e nem todo mundo viu, até porque ele foi crucificado. Ele fez a Santa Ceia na quinta, né, a partir das 6 horas da tarde, que ele seguiu o calendário essênio. Então a Páscoa essênia seria na quinta-feira de noite. Na sexta, ele foi, na quinta mesmo, às 8 para 9 horas, foi preso e julgado. Na sexta ele foi crucificado e sepultado, né? No sábado era a Páscoa judaica. Então os judeus estavam voltados para a festa mais importante do judaísmo, né? Aquele sujeito que vivia meio solitário, meio separado do resto dos homens e que se dizia o Filho de Deus, e que para quem estava presente era difícil negar, mas para quem estava longe tinha que acreditar. E é sempre complicado, né? Você, principalmente o que contavam, ressuscitou mortos. Olha, sinceramente, se alguém da minha confiança me contar, eu vou dizer assim, olha, eu gostaria de estar lá para ter visto, né? Teve
deles, o pai de Lázaro, né? O irmão de Maria e Betânia ou Marta. Quer dizer, era uma família que geralmente quando eles estavam em Betânia ia para a casa deles. Viram que o irmão morreu, chamou os parentes mais próximos, Jesus estava longe, eles enviaram o mensageiro para dar a notícia. Quando o mensageiro encontrou e deu a notícia, ele teve que voltar para trás para poder ir para a casa para Betânia, que era pertinho de Jerusalém, ele estava longe de Jerusalém. Betânia era a cidade, acho que era a cidade mais próxima de Jerusalém. Quer dizer, no todo deu 4 dias. Então, quem estava ali depois da morte do falecido, 4 dias depois, não tinha mais nada, já tinham velado o cadáver, já tinham feito todos os preparativos, já tinham sepultado, que eles não enterravam, eles cavavam buraco na rocha, né? E então, assim, aí o punhado de pessoas que estava lá viu quando ele disse: tirem a pedra, tiraram a pedra, e ele disse: Lázaro, vem para fora. E o cadáver, todo mumificado, todo enrolado em panos, veio andando. Ele desataram, aí tiraram e da comida para ele comer. Então, se fosse no dia da Páscoa judaica, ele fizesse um milagre assim na vista de todo mundo, a festa dos tabernáculos aconteceu, evidentemente, e muitas outras, né? Ele fugia de Jerusalém, porque a essa altura ele já sabia que queriam matá-lo, e no dia que ele fosse para Jerusalém, ele ficaria enjaulado lá. Mas João não deixa por menos. O Pai, o Verbo e o Espírito Santo, diz São Jerônimo na Vulgata, dão testemunho no céu. E a água, o vinho e o sangue dão testemunho na terra. Portanto, são 3. É meio enigmático, porque para nós o Pai, o Verbo e o Espírito Santo é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No céu são a realidade mesmo. E na terra os sacramentos usam, né? O sangue, não se usa o sangue como sacramento. Não sei porque ele pode. Então, os Testemunhos de Jeová, na Bíblia deles, tem uma censura nessa passagem que Jerônimo fez, que é uma extrapolação. Né? Ele fez de si mesmo. Ele se sentiu inspirado e colocou aí que a Igreja usa matérias que foram, desde o princípio, designadas por Deus para serem utilizadas no sacramento. E então é difícil acreditar. Ele não fazia nada para se promover. Ele pedia às pessoas que ele beneficiava com os milagres para não contarem a ninguém. Vários milagres nós temos dele pedindo à pessoa. Ele cura o cego de nascença e ele não conta a ninguém o que eu te fiz. Mas como não contar? Terminavam contando. Mas você vê assim, a intenção dele de não fazer nada, porque justamente quanto mais ele aparecesse, mais a classe sacerdotal de Jerusalém ia querer matá-lo. Quanto mais cedo ele se projetasse, mais iam querer matá-lo. Então ele precisava de um tempo para poder a mensagem. A prioridade para ele era a mensagem, né? Deus existe, né? O testemunho dele é esse, e eu estou dando testemunho do que ele existe. A filha do chefe da sinagoga está morta. Os músicos estão tocando, as carpideiras estão cantando. Menina, eu te digo, levanta-te e anda. E na vista do pai, da mãe e de 3 apóstolos, que ele só deixou entrar Pedro, Tiago e João, os outros ficaram tudo do lado de fora. A menina sentou, olhou, meu pai, o pai pegou ela no ombro, morrendo de alegria, chorando de alegria. Quer dizer, isso não era o que ele queria fazer, isso não era prioridade para ele. Ele fazia porque ele tinha pena, ele tinha misericórdia. O nosso sofrimento o tocava de tal maneira que nós não supomos. São Paulo diz
porque nenhum ser humano consegue perceber a altura, a largura e a profundidade do amor de Deus por nós. Por mais que nós amemos, por mais que nós tentemos imaginar, está muito acima daquilo que nós... Então, quando ele via uma pessoa imóvel, paralítica, uma viúva que só tinha um filho que sustentava ela, que morre, ele então é movido a fazer o milagre. Mas não era a prioridade. Então, a mensagem. Primeiro de que tudo, Deus existe. Porque, coisa curiosa, eram dois papas, dois sumo pontífices, Anás e Caifás, né? 2 anos um e de 2 anos outro. Eles trocavam de pasta de 2 em 2 anos. A cada 2 anos um passava para outro e era só eles dois. Então, assim que soubessem que o Messias estava ali, se reconhecessem claramente e tivessem uma prova, se vissem o milagre dele, se tivessem uma comprovação, mandariam matá-lo, porque não queriam perder o controle do povo. E isso fica assim um pouco na dúvida, se seria por ignorância ou se seria porque queriam mesmo. Porque ele conta a parábola dos vinhateiros homicidas, que diz que eles sabiam quem ele era e eles queriam matar o filho para ficar com a herança. A parábola dos vinhateiros homicidas diz claramente que eles sabiam. Mas repugna a nossa inteligência, né, esperar gerações e gerações esperarem por um ser divino, esse ser vir e eles matarem. Quer dizer, então é uma questão séria. De qualquer maneira, Pedro, no primeiro discurso dele, ele sai do templo depois de Pentecostes, sai da casa de João Marcos, depois da chuva de fogo de Pentecostes, ele sai à frente dos apóstolos, ele faz a primeira pregação para muitas pessoas. O Evangelho fala de 3.000, os críticos literários dizem que era gente demais para caber, mesmo na praça do templo, em frente ao templo, mas era muita gente. E ele diz o que aconteceu, faz uma sinopse da paixão de Cristo e diz: mas nós sabemos que vossos pais fizeram isso por ignorância. Vós e vossos pais fizeram isso por ignorância. Pela palavra do apóstolo Pedro, então, na verdade, eles não sabiam, eles consideravam, como na novela da Record, chamam ele, o Anás e Caifás, chamam ele o tempo todo o falso profeta, o falso Messias, o falso profeta, o falso Messias. Mas que ficava difícil você começar uma catequese. Quer dizer, a prioridade de Jesus é dizendo: Deus existe, está no céu, eu estava com ele, passamos bilhões de anos convivendo em um amor que vocês não conhecem, e de repente ele me mandou vir aqui e testemunhar a existência dele, principalmente porque os padres, os sacerdotes, os escribas, os responsáveis pelo sagrado estão ensinando tudo errado, fazendo isso para se beneficiar. Essa era a mensagem. Ia diretamente contra o clero da época. Na verdade, era uma briga. Ele veio com uma briga danada. Ele já sabia do fim dele. Não tinha como vir trazer essa mensagem, né? Então, ele dizer, no átrio, quando ele fez tirou o cinto da cintura e saiu, batendo em todos os vendedores e cambistas e tal, e botando eles para fora, chamando eles de ladrões, vagabundos, né? Quando o Caifás viu ele fazer aquilo, ficou estupidificado, porque os guardas do templo não fizeram nada. O templo tinha uma guarda especial que não se moveu para impedir que ele fizesse aquilo, coisa notável, e era muita ousadia fazer aquilo, porque era desafiar o poder do sumo sacerdote. Ali ele disse claramente: eu vim desmantelar tudo. Está escrito.
ele disse para Caifás. Chegou-se até mais perto dele e disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós, apontou para Caifás e Anás, a transformaste em um covil de ladrões. Esses dados biográficos não foram difíceis de ser partilhados. Aconteceu, muita gente presenciou ele chegar em Cafarnaum, ele chegar em Cesareia de Filipe, ele chegar em Tiberíades, muita gente presenciou ele em Jerusalém várias vezes, mas depois que se espalhou a ideia que uma grande multidão achava que ele era o Messias, ou seja, o Verbo encarnado, aí ele não foi mais em Jerusalém. Aí ele evitava, porque ir era a morte certa. Eles não acreditavam, vamos usar o discurso de Pedro. Mas como uma multidão muito grande acreditava, eles fizeram a seguinte dedução: essa multidão tende a crescer porque ele continua fazendo mais milagres, e impressionando as pessoas com o discurso dele, e aí ele vai fazer o quê? Um movimento contra nós que somos os doutores da lei, os grandes, os pontífices. Quer dizer, eles pensavam que Jesus ia terminar fazendo uma revolução, um movimento violento contra eles. Não, nem supunham que Jesus fizesse a coisa simplesmente assim, tentando mudar o entendimento de cada um sobre a Escritura, né? Questionando, né? Quando ainda no templo ele viu os sacerdotes do templo, não o sumo sacerdote, mas os levitas. Que provas ele deu para nós que é o Messias? Em Jerusalém, na nossa vista, ele não faz milagre. Ele faz milagre. Só Jairo, que era um presidente de uma sinagoga, que viu que ele ressuscitou a própria filha dele. Não faz. Aí, porque os antecedentes dele também não são bons. Ele é pobre, um homem sem prestígio, nasceu em Nazaré num casebre, filho de um carpinteiro. Aí ele se aproxima dos fariseus e diz assim: de quem as Escrituras dizem que o Messias é filho? Responderam-lhe: de Davi. E como Davi o chama de Adonai, no Salmo 110, quando diz: oráculo de Yahvé Adonai, senta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Perplexidade. Então, quer dizer, se nós não estamos predispostos a tratar o Messias como um Adonai, Deus, agora ele encalacrou a gente. Como é que Davi o chama de Deus? Oráculo de Yahvé Adonai. Yahvé era Deus, e então é uma conversa. Olha só, que no céu se conversa, fica bonitinho isso aí, né? Tem o padre que deu a palestra aos catequistas lá, que a minha irmã Marlete faz parte. Ele ficou impressionado quando assim deu um flash na mente dele. Ele estava preparando o discurso ele faz uma palestra, são 5 dias de palestra na Universidade de Aracaju, e ele falou: no céu se conversa, porque Javé falou para Adonai. Moisés, na ascensão de Cristo, ele conversou com Jesus conversou com Moisés e Elias, e os discípulos que estavam a uma distância não muito grande ouviram que ele falava com eles dois sobre a ida dele a Jerusalém, a prisão dele, né, os sofrimentos, as humilhações, a crucificação e a morte e a ressurreição ao terceiro dia. Então se conversa no céu. Então, que coisa interessante. Então deve ser uma vida não é tão diferente da nossa. O Marlete disse que ele ficou assim muito estimulado por essas passagens. Então, o problema era esse, a mensagem. Ele tinha que ter tempo de convencer um grande número de pessoas, e de preferência pessoas influentes, embora ele tivesse escolhido
12 pessoas que não tinham influência nenhuma, mas Nicodemos agregou-se ao grupo meio escondido e depois, claramente, José de Arimateia, que eram sinedristas, né? Quer dizer, depois pessoas importantes foram aderindo ao grupo e a mensagem, tinham conhecido ele, e a mensagem foi se espalhando. Então, ele precisava fixar essa mensagem na mente de algumas pessoas, e algumas pessoas de tanta influência que essa mensagem ficasse inapagável. O tempo dele para isso, segundo as escrituras, 3 anos. Segundo os acadêmicos, 1 ano, 1 ano e pouco. Os acadêmicos nunca concordam com as escrituras, mas pelo menos admitiram que ele existe e que ele veio. Já é de bom tamanho. E João diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quer dizer, a palavra Logos não era uma palavra conhecida, como já disse aqui em outras vezes, dos judeus. Mas Filon de Alexandria esteve em Jerusalém. Quer dizer, o próprio José de Arimateia, Nicodemos, era uma pessoa erudita que estudava não somente os livros religiosos. Então havia um conhecimento de que a palavra logos, na cultura grega, até porque tinham falado o grego, as elites ainda falavam o grego, a dominação romana era recente, na época de Jesus, né? César se tornou imperador no ano 45 a.C., então estávamos no reinado de Tibério, quer dizer, César, depois Augusto, depois Nero, Tibério, quer dizer, assim, logo numa sequência relativamente perto. Quer dizer, a dominação romana era bem próxima. A elite ainda falava grego. Então sabia-se o peso da palavra logos, porque, como dissemos também, o hebreu e o aramaico tem a palavra dibar ou dabar, que significa a palavra de Deus. Deus fez tudo pela palavra. Então, a palavra de Deus, Jesus tentou convencer as pessoas que tinham boa vontade de aprender, que ele era a palavra de Deus encarnada, dabar. Ele era o intelecto, a inteligência de Deus, o pensamento vivo de Deus feito carne. Não dá para separar o pensamento da vontade da memória. Então, se você separa isso, acabou a Patrícia, né? Então, essas 3 faculdades superiores, elas interagem. Então, inteligência, vontade e memória, uma está tirando dados o tempo todo uma da outra. Então, ele dizer que ele era a inteligência de Deus encarnada, era dizer que era Deus, né? E João começa com isso. Então, é pesado. Eu jamais começaria. Foi a palavra com que João Paulo II, Ratzinger e a Corte Pontifícia deu final ao processo do nosso Leonardo Boff, depois de muitas perguntas teológicas e difíceis, que ele tentava se esgueirar, porque ele dizia que Jesus era um homem simples, um homem como qualquer outro, e Nossa Senhora também era uma mulher simples que por causa da sua simplicidade fazia a vontade de Deus e por isso foi escolhida, né? A essa altura Nossa Senhora deve ter tido um parto normal. E aí ele foi chamado a julgamento em Roma, e quando João Paulo II está fazendo as perguntas de praxe, aquelas perguntas assim, bem difíceis, tudo em latim, né? Porque a Roma, a língua oficial dentro do Vaticano é o latim. Ratzinger pediu licença a João Paulo II e disse: me permita, pontífice, uma pergunta. Aí o
O Papa fez assim, ele olhou para Boff e disse assim: Jesus Cristo é Deus? Boff disse: não. Então, São Pontífice pode lavrar a ata de excomunhão. Acabou. Isso tinha que ficar. Imagina se você conseguisse ver o seu próprio cérebro, dentro dele um pedaço que é a memória, depois outra parte que é a inteligência, e depois outra parte que é a vontade, e as sinapses neurais interligando essas três partes, que é o que nós estamos fazendo aqui. No fundo, o que estamos fazendo é isso. Há uma velocidade, eu acho que maior do que a da luz. Porque sentimentos, emoções e pensamentos são transformados são codificados num processo complicadíssimo. O que você sentiu vai se conscientizar desse sentimento, vai criticá-lo, porque filosoficamente as operações mentais antes de falar é ideia, conceito, juízo, e aí só vem o raciocínio. Só aí você fala. Então acontece esses três processos dentro da sua mente para que você não fale besteira e não diga que você é maluco. Entendeu? Então você só fala depois que os três processos anteriores, as três etapas anteriores são feitas. Aí você percebe que você fala tem lógica, é uma coisa racional, é possível de ser dito e de ser crido, ou de ser pelo menos lógico. Se for uma coisa que dependa de crença, que seja crido. Se não for, que você tenha a força da lógica para convencer o oponente. Então, você vê que isso é feito na velocidade em que eu estou falando aqui para você, misturando sentimentos, palavras e emoções. Se nós conseguíssemos, se nós não tivéssemos perdido a graça santificante, seríamos como Deus. Então, nós não só faríamos como Ele, tudo interligado, entrelaçado e integrado, como teríamos consciência do que estamos fazendo como Ele, de que as sinapses estão acontecendo. No caso dele, não deve ser sinapse, deve ser de outra maneira, mas teríamos consciência de que isso estava acontecendo. E com uma coisa a mais, quando falava, se quisesse que aquilo que você está falando se tornasse existência ou substância, quer dizer, se fosse apenas, a sua ideia fosse apenas que aquilo fosse uma mera palavra, um pensamento, a palavra seria somente uma palavra, como eu estou falando aqui com você. Mas, se eu quisesse que se tornasse uma coisa, ou seja, fosse existente, se transformava numa coisa. Na coisa que eu falei. Perdemos muito e penamos em busca daquilo que nunca devíamos ter perdido. E dizia eu para você, mas ele começa assim pesado e depois ele vai, junto dos outros apóstolos, ele segue mais ou menos biograficamente até o batismo de Jesus. Até o batismo de Jesus, aqui nós temos, foi esse o testemunho que João 19, 28. Foi esse o testemunho que deu João quando os judeus lhe mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Perguntaram, pois, quem és, Elias? Você vê a mesma coisa em Mateus. Veio Jesus da Galiléia ao Jordão e apresentou-se a João para ser batizado por ele. João se opunha, dizendo: eu é que devo ser batizado por vós e vós vendes a mim. Marcos diz: por aqueles dias veio Jesus da cidade de Nazaré, na Galiléia, e foi batizado por João no Rio Jordão. Lucas diz: quando todo o povo vinha para ser batizado, também Jesus recebeu o batismo, e logo em seguida, enquanto rezava, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corporal semelhante a uma pomba. Então, até aqui,
os relatos são mais ou menos concordes. Você vê que João, no final das contas, está dizendo que Jesus foi batizado. O texto dele é um pouco mais longo, o de Lucas e de Marcos são mais curtinhos, mas é a narrativa de um fato. Jesus foi batizado por João, com uma certa resistência de João, mas foi. Aí, daqui para frente, aí vem a tentação pelo demônio. Na tentação pelo demônio, Mateus, Marcos e Lucas. João não está alinhado. Mateus é o grande relato, Marcos pequenininho e Lucas grande também. E segundo os judeus, o menos confiável, porque nunca tinha ido a Jerusalém, não conhecia o templo. Então, para descrever como é que Satanás levou Jesus para o alto do templo, para mandar ele de lá se atirar e voar e dizer: ei, eu sou o super-homem, ele achou difícil a palavra que significava o pináculo do templo, porque tinha um nome, né, específico. Marcos é curtinho e diz: o Espírito o impeliu para o deserto e ele esteve ali por 40 dias, onde foi tentado por Satanás. Ele estava com as feras e os anjos o serviam. Então, é um fato. João entra em cena, depois desse fato, pela primeira vez, dando o reencontro de João Batista com Jesus. Então, Jesus foi batizado. Depois se afastou e foi para a casa dele. Né? Ele veio de Nazaré para ser batizado no Rio Jordão, perto de Jerusalém. O Jordão é muito longo e corta a Palestina por muitos quilômetros. Aqui, Lucas diz: ao iniciar o seu ministério, tinha Jesus cerca de 30 anos. Ou seja, o batismo aconteceu por volta dessa idade. Aí entra João e diz, é quando ele começa a se mostrar, quer dizer, João começa a mostrar aqueles flashes de divindade que ele deixa escapar. Então é João 1, de 35 a 51. Os outros apóstolos tem apóstolos que dão também a esse reencontro. No dia imediato, então foi no dia seguinte ao próprio batismo, Jesus se encontrava lá de novo, com 2 dos seus discípulos. Então, a essa altura, ele já tinha encontrado 2 discípulos, que João não diz quem era. Fixando o olhar em Jesus que passava, disse-lhe João: eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo falar assim, eu cometi aqui um erro. No dia imediato, João se encontrava lá de novo com 2 dos seus discípulos de João, não de Jesus. Fixando o olhar em Jesus que passava, disse: eis o Cordeiro de Deus. Um enigma completo. No livro Proféticos, o Messias vem como um general, com uma armadura, espada e a figura de São Jorge, com tudo em cima, chefiando um exército de anjos imbatíveis, e lá para trás nós, aqueles que aderiram a ele, vêm lá para trás, a batalha já ganha, porque os anjos vão na frente, e do outro lado Satanás com o exército dele. Eis o Cordeiro de Deus. Confundiu todo mundo. Que história é essa de Cordeiro de Deus? Daniel, lá no livro de Daniel, das profecias, diz que vê o céu se abrir, depois de jejuar e orar muitos dias, vê o céu se abrir, viu um grande trono, sentado no trono, um semelhante ao Filho do Homem e um cordeiro ao seu lado. Aí ele identifica Jesus como rei e o símbolo dele, o cordeiro. Quer dizer, João vai usar esse símbolo apocalíptico, né? Os livros
O livro de Daniel é considerado apocalíptico por causa disso, porque vai até o céu, vai até as realidades celestes. E João é o único dos evangelistas que vai também até essa altura. Mas, para quem estava habituado a essa pregação dos sumos sacerdotes, dos levitas, dos doutores da lei, de que quando ele viesse, ele vinha para estabelecer um reino onde os judeus seriam os maiorais, João dizer que aquele era o Cordeiro de Deus, no máximo eles podiam ligar a figura de Jesus à Páscoa, porque era o momento em que o Cordeiro tinha maior valor e é a maior festa judaica. A imolação de um cordeiro com pães ázimos, sem fermento, e ervas amargas. Mas, e aí? Jesus ia celebrar uma Páscoa diferente? Ou Jesus ia modificar a Páscoa? Não, ele ia ser o Cordeiro na Páscoa. Mas a isso ninguém chegou. A isso ninguém chegou. Ouvindo falar assim, os 2 discípulos seguiram Jesus. Jesus voltou-se e, vendo que o seguiam, perguntou-lhe: que procurais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Vinde e vede, respondeu. Quer dizer, ele já tinha a intenção de que esses discípulos soubessem onde ele tinha fixado residência, então aqueles já eram 2 discípulos de João que ele sabia que ia segui-lo. Eles o acompanharam e viram onde morava e ficaram com ele durante aquele dia. Era cerca da 10ª hora. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido a palavra de João e o tinham seguido. Este encontrou primeiramente seu irmão Simão e disse-lhe: nós encontramos o Messias, que quer dizer Cristo, e levou-o a Jesus. Jesus lançou-lhe um olhar profundo e disse: tu és chamado Simão, filho de João, mas se chamará Kefas, que quer dizer Pedro. Mudou o nome de Pedro. No dia seguinte, Jesus, que até aí tudo bem, mas assim, o poder de mudar o nome de uma pessoa, quem é esse camaradinha que eu nunca vi, aparece assim do nada, de repente, e diz que o povo me chama de Simão, mas eu vou ser chamado de Kefas. André, irmão do Senhor, já falamos isso. No dia seguinte, Jesus quis ir a Galiléia e encontrou Felipe. Segue-me, disse-lhe Jesus. Felipe era de Betsaida, cidade natal de André e de Pedro. Você vê que era o grupo, já era um grupo de amigos, de pessoas que eram parentes ou se relacionavam. Felipe encontrou-se antes disto com Natanael e disse-lhe: encontramos aquele de quem fala Moisés na lei e que foi anunciado pelos profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Quer dizer, aqui João diz que ia encontrar Jesus, mas antes de encontrar Jesus foi encontrar o irmão dele, Natanael. E no dia anterior já tinha encontrado Jesus. Portanto, ia dizer a Jesus, assim como ele disse a Pedro, que encontrou, assim como André disse a Pedro, que encontrou o Messias, assim a intenção de Filipe era também dizer a Natanael que tinha encontrado o Messias no dia anterior. Filipe era de Betsaida, encontramos o Messias. Natanael retrucou-lhe: porventura pode sair de Nazaré alguma coisa boa? Primeiro, duvidar, né? Porque Natanael era uma região de estrangeiros. Quando os reis assírios e babilônios conquistavam o país, eles pegavam aquelas pessoas importantes que poderiam fomentar uma rebelião contra eles e mandavam para essa parte da Palestina ou até para outras partes do mundo para dispersar os líderes e assim não ter o risco da rebelião. Então, era um lugar onde o culto a Deus não era puro, porque esses estrangeiros adoravam
Astarte, Júpiter, não sei o quê, não sei o que. Então, era um lugar mal visto pelos judeus. Daí Natanael dizer, né, de uma mistureba daquela, de um caldeirão de bruxa daquela pode sair alguma coisa boa? Vem e vê, respondeu Felipe. Também eles eram positivos. Duvida? Então, vem comigo. Vou agora mesmo encontrar com ele. Jesus viu Natanael que se aproximava e disse para ele: eis aqui um verdadeiro israelita, temente a Deus e que não diz falsidades. De onde me conheces? Perguntou Natanael. E aí tem a brechinha que São João coloca. Jesus deu-lhe a resposta: antes que Felipe te chamasse para vir me ver, eu te vi quando estavas conversando com ele debaixo da figueira. Então, o encontro de Felipe com Natanael foi debaixo de uma figueira. E eles vieram de lá para cá para encontrar Jesus. E de onde me conhece? Você não me conhece? Eu nunca te vi. Eu te vi conversando com Felipe debaixo da figueira. Aí já há um lampejo de divindade. Como é que um homem que vê tudo é onisciente? Natanael exclamou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. O cara é onisciente, ele é onividente, ele está aqui, mas ele vê tudo que está acontecendo no mundo todo, o tempo todo. Porra, o que esse cara é? Não é menos do que Deus. É o Messias mesmo, não tenha dúvida. Quer dizer, você vê como ele foi, né, a inteligência dele deduziu corretamente. Né? A onisciência pertence a Deus, a onividência pertence a Deus. Então dizer que viu quando Felipe estava me chamando, ele estava aqui, nós estávamos lá. Muito bem, aí Jesus diz a ele: porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, acreditas em mim? Verás coisas muito maiores do que esta. E acrescentou: na verdade vos digo, verás o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quer dizer, me verá no meu trono cercado de anjos. Então, aí São João insiste exatamente já toca evidentemente na divindade, né? Verás o céu aberto, né? Eu no trono de Deus e os anjos como um arco-íris sobre mim. Porra. Pintar essa cena deve ser uma coisa difícil para qualquer artista. Então, para ele, para Natanael, que era um homem piedoso, leitor das Escrituras, que conhecia as profecias, né, o imaginário dos profetas, quer dizer, ele deve ter imediatamente feito o quadro, moldado o quadro. Você diz que eu sou o Messias só porque eu te vi quando você estava lá na figueira? Até um paranormal até poderia ter te visto também, mas há uma coisa que um paranormal não pode fazer. Você vai me ver sentado no trono de Deus e os anjos ao redor de mim, em forma de arco-íris. Então, você não vai ver isso em outros evangelistas. Quer dizer, aqui é como se a gente tem que fazer esses links, essas ligações, porque ele começa pesado e ele abre uma brecha, né, de tempos em tempos, ele abre uma brecha para confirmar aquilo que ele disse lá. Ele é o Verbo. Então essas pequenas brechas é que faz o quarto evangelho ser diferente. Perfeito. É aí que ele se revela, né? E para os outros, não, mas veja, Natanael devia ser um homem muito piedoso, muito crente, porque dizer isso para ele era dizer o maior segredo. Não é um segredo, ele disse tudo. Quando você chegar lá, eu não estarei mais aqui, porque eu vou primeiro do que você. E você vai olhar e vai ver um quadro belíssimo, eu sentado no trono de Deus e os anjos
fazendo festa ao redor de mim. E assim foi. Então, aqui nós estamos ainda nos inícios, mas a catequese baseada em João é uma catequese difícil, porque ele não deixa por menos, né? Enquanto os outros evangelistas vão amarrar a narrativa, né, biográfica, João vai aproveitar a biografia, vai narrar os fatos e vai sempre encontrar uma brecha para ali colocar como um relâmpago, rapidamente, para quem pode ver, porque para muitas pessoas, coitado, deve que foi iluminado pelo Espírito Santo para ler a Bíblia, tá? Resta saber quem é iluminado pelo Espírito Santo. Lutero traduziu a Bíblia, a Bíblia foi traduzida, nunca os judeus queriam traduzir a Bíblia, nunca. A ideia deles era não traduzirem nunca, ficar em hebraico a vida toda. Mas Ptolomeu por Filadélfia pediu que traduzissem para o grego, os 70 traduziram. Depois disso, o Papa pediu para São Jerônimo traduzir para o latim. Ele traduziu. Pronto. Fechou-se que não seria traduzido para idioma nenhum. Mas, em 1500 e pouco, 503 por aí, Lutero traduziu para o alemão, porque ele disse que a Bíblia é um livro fácil e qualquer homem iluminado pelo Espírito Santo consegue entender o que tem nela. Qualquer um. Eu perdi um amigo porque disse isso. Ele tinha virado protestante e eu não sabia. Ele era maçom, Sampaio, não sei se você chegou a conhecer ele. Pois é, éramos irmãos, assim, eu visitá-lo, ele e a mim, a gente tínhamos uma empatia enorme. Só que ele chegou lá um pastor, e o pastor realmente devia ser um homem santo, porque chegou para aquelas brenhas lá, que ele mora naqueles pântanos, chegou naquelas brenhas lá e pegando e procurando os cachaceiros, os trombadinhas, para exatamente aquela reborréia, aquilo que ninguém quer, e transformando essas pessoas em audiência para sua pregação e fundando uma escolinha. Aí convidou Sampaio para ajudar ele a alfabetizar, em suma, a ensinar, porque Sampaio é graduado, ele é contador, então ele é graduado, ele não é professor, mas ele é graduado. E começaram assim, Sampaio ficou tão impressionado com a santidade da pessoa, com o amor à causa mesmo de Cristo, que se converteu. E eu não sabia. Aí eu fui dizer essa frase para ele. O problema maior de Lutero é que ele achava que o Espírito Santo inspira qualquer um que abra a Bíblia para ler. Ele nunca mais me mandou um e-mail. Eita. Bom, mas é assim. Então, graças a Deus, que Deus, a misericórdia de Deus, acho que no momento que eu dou aula, eu tenho uma pequena historinha aqui agora, que vai ser curta, não vai alongar muito a nossa aula, que nós tínhamos um grupo, criamos um grupo especial, a pedido dos alunos. Naquela época tinha 30 alunos, tinha muito aluno. E aí tinha o Marlito, que incorporava um preto velho, e ele próprio era rito nas religiões de terreiro. Tinha seu Arnaldo, que era cobra em espiritismo, tanto kardecista como ramatiano, e tinha eu, que era esoterista. Então os alunos pediram para a gente fazer palestras com eles, né? E a princípio os alunos queriam que a gente fizesse o seguinte: sentasse na parede, eles sentariam na sala nos tatames e nos perguntariam. Então, perguntar, sabendo já cada um o que era especialista, então perguntaram ao Marlito o que é a incorporação e como é que ela acontece. Foi uma pergunta inteligente, porque você já viu alguém incorporado? Não. Não. É interessante, é um fenômeno que a ciência devia estudar, não como o Padre Quevedo fez. É muito complexo e tem uma ligação com o subconsciente e tal, e é profundo, merece um estudo científico. Aí Marlito deu a explicação dele, ele estava
lúcido, ele não estava incorporado. Ele deu a explicação dele. Aí, quando ele acabou, aí eu disse assim, me permita complementar. Essa é exatamente a diferença entre ele. É que ele fica só faz as coisas incorporado. E eu faço tudo sem nunca incorporar. Ele olhou para mim. Você faz tudo lúcido sem nunca incorporar. Um aluno teu nunca lhe perguntou uma coisa que você já tinha dito, que você tinha certeza que nunca tinha dito? Eu falei, já. Aí ele riu e não disse mais nada. Acontece assim, zoom, por segundos, minutos, rapidinho, mas eles fazem aquele flash, onde a gente... E às vezes eu tenho consciência e depois eu fico assim, degustando aquela revelação, podemos dizer isso, né? Às vezes eu pergunto, né, a frase que Jesus disse, né, que ele não tinha ainda o poder de atingir todos os homens, mas quando ele fosse erguido da terra, assim como Moisés ergueu a serpente, ele atrairia todos os homens a si. Eu não consegui entender essa frase. Aí, numa aula com a Marlete, eu disse a ela, eu sinto muito porque eu não consigo, eu leio, não consigo entender por todos os lados, por todos os ângulos, eu não consigo entender por que Jesus só teria, vamos dizer assim, incomodaria todo mundo, quem cresce e quem não cresce, mas ele só incomodaria todo mundo depois que fosse crucificado, foi o que ele quis dizer. Por enquanto, não incomodo ninguém, né? O cara fala de mim, não fala, eita. Mas depois que eu for levantado da terra, eu vou incomodar todo mundo. E aí a Marlete disse, olha, por acaso o Padre Vitório, uma das conferências dele foi sobre esse assunto, então me permita que eu passe para ele as minhas anotações, que eu passe para você as minhas anotações. E aí falou. E foi uma delícia. Ele criou uma brecha, a cruz, quando levantada, assim que a cruz foi levantada, né? Ele foi pregado, deitado na cruz, todo deitado, pregado, enquanto que os outros eram amarrados, os dois ladrões foram amarrados nos braços da cruz. Ele foi pregado pelo pulso e não pela mão, como mostram os artistas. Se fosse pela mão, teria rasgado a mão. Eram pregos desse tamanho, assim, de ferro. E quando levantaram a cruz, ela já tinha um lugar de encaixe, onde ela cairia naquela fossa e ela ficaria, eles encheram de areia. Naquele momento, ele abriu uma brecha no espaço e no tempo, de tal maneira que todo homem, absolutamente todo homem, tem no coração a dúvida de se ele existe e é Deus, mesmo que não confesse. Quer dizer, como ele disse, passou a incomodar todo mundo. Não tem quem não se incomode com ele. Minha grande alegria foi ver temos 3 filósofos muito bons, graças a Deus. Um deles que tem a cabeça raspada, é de descendência russa, escreve muito sobre santos, os anjos da igreja. Para lembrar do nome dele, porque está também Cortella, porque é daqui do Rio de Janeiro, eu sou Cortella, é muito bom também, mas este era católico lá. O outro não veio o nome agora. Ele foi no Jô Soares, e o Jô Soares perguntou a ele por que é que ele, sendo ateu, a maior parte dos livros que ele escrevia, tudo era sobre a Igreja Católica, sobre a fé. Ele disse porque, de certa forma, eu sou como ginecologista, não tenho o objeto do meu estudo, mas o admiro. Terminou se convertendo. Ele foi fazer uma análise do Pai Nosso, linda, está na minha biblioteca. A oração universal, ele botou o título, botou a oração universal. Ele começa assim:
Entreguei ontem a minha carteirinha de convite. E a partir daí ele analisa o Pai Nosso. Lindo, lindo, lindo. Então, esqueci o nome. São 3 grandes filósofos cada um representativo da Unicamp, da USP e da PUC aqui. Então, ele incomoda. Vou para casa do meu filho, agora ainda não, né? Se bem que, graças a Deus, que ninguém nos ouça, mas a Magda, que junto com você me deram esse computador, não sei se você conheceu ela pessoalmente. Ela disse: vou te tirar de casa. Eu falei: não consigo, só de pensar em sair de Caxias, me dá um tremor no estômago e eu fico sentindo uma perturbação. Ela disse: sábado eu vou para minha massagista na Barra. Eu ia sempre, todo fim de semana ela ia, me deixava lá, e aí na sexta-feira e no sábado, e eu não pegava, no domingo ela não pegava, me trazia, eu ia sempre. Então, nessa época em que eu ia, frequentemente, chegava, ficava brincando com meus netos, depois esperava pelo meu filho chegava meia hora, botava a janta, a gente jantava, conversava um pouquinho na mesa e, infalivelmente, íamos para o sofá da sala. Enquanto o Miguel ficava brincando de jogos de computador na televisão, na época não existia ainda a porcariazinha que ele tem, a Alicinha, ele ficava conversando comigo. Olha, infalivelmente a pergunta dele era sempre sobre espiritualidade. E ele é agnóstico. Eu nunca tocava no assunto. Sentava e começava a falar sobre mulher, futebol, samba, 51, qualquer coisa. Ele aproveitava a primeira brecha, perguntava. E teve uma hora que ele disse assim: para, pai, para, não fala mais não. Ele me perguntou se eu podia provar que Jesus Cristo existiu, de fato, teve essência terrestre. De fato existiu, é um homem de existência histórica. Eu posso provar. A ciência hoje já reuniu dados, né, e a história reconhece e comprova a existência terrestre de Jesus. E aí por aí, eu fui por aí. Quando eu cheguei num ponto, ele falou: para, pai, porque se eu continuar, eu vou terminar acreditando. Tá certo. Muito interessante. Ele incomoda. De um jeito ou de outro, o lugarzinho dele está aqui, no coração de cada um. Isso é muito belo, né? Vou fechar com a aula, com a frase de Paulo, uma frase belíssima, profunda, uma das joias da Bíblia. Mistério oculto em Deus, por todos os séculos, revelado agora a nós, seus filhos, o Cristo em vós, esperança da glória suprema. Quer dizer, não se sabia disso, mas ele, como uma chamazinha, está ali dentro de cada coração, de cada um. Não tem ninguém que seja excluído. E essa chamazinha pode virar uma fogueira e se tornar um grande crente, ou pode ficar chamazinha o resto da vida. Mas, e São Paulo diz que era um mistério, porque não foi conhecido dos antigos, senão não teriam crucificado o Senhor da Glória. Mas todos temos. E aí foi essa a grande dádiva que o Padre Vitório me deu através da Marleta. Ele, quando a cruz se colocou na posição, ele criou isto, imediatamente esse fenômeno aconteceu em todos os seres humanos. Você pode ir onde for, nunca ouviram falar dele, você começa a falar dele, daqui a pouco tem gente interessada, alguém vem perguntar alguma coisa, ou a favor ou contra, mas interessado. Bom, conseguimos ultrapassar o batismo de João. Ei. Muito bom. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Desculpe por não ainda me sustentar